25 estados já manifestando positivamente pela adesão ao programa. Há 2 estados que ainda não se manifestaram pela adesão, mas eu espero que esses 2 estados não deixem a sua população com um diesel mais caro, e faço aqui mais uma vez um apelo para que a gente tenha unanimidade dos estados aderindo, uma vez que a gente edita a medida provisória e dá um prazo ainda que curto para que todos os estados adiram. Essa medida dos estados, ela prevê uma subvenção relativa do mesmo montante do ICMS importação do diesel, o que alivia o preço do diesel em 1,17, ou arredondando, como a gente tem tratado, R$ 1,20 a menos no custo do diesel importado. Esse R$ 1,20 por litro, ele vai ser custeado 50%, portanto 60 centavos pela União, e 50%, portanto 60 centavos pelos estados. Isso, felizmente, a gente viu os governadores atentos a essa questão, a liderança do presidente Lula, e fazendo essa adesão, de modo que a gente hoje consegue incluir nessa, vamos chamar, a terceira ou quarta leva de medidas, também a subvenção que desonera em R$ 1,20 o ICMS da importação do diesel. Nós estamos avançando para além disso. Meu colega, o Bruno Moretti, que tem liderado esse processo no âmbito do governo, com toda a expertise que tem do tema, vai anunciar aqui item a item, mas eu queria dizer o seguinte: a gente está avançando numa segunda ou numa terceira subvenção em relação ao diesel para o produtor nacional. Então, como o Bruno vai nos explicar, a gente vai ficar, assim que editada a medida provisória, com uma primeira subvenção já anunciada de diesel para o importador e para o produtor nacional de até 32 centavos o litro, uma segunda subvenção relativa ao ICMS importação do diesel de 1,20 e agora uma terceira subvenção restrita ao produtor nacional de 80 centavos do diesel. Com isso, a gente faz com que a gente garante o abastecimento e a importação de diesel dentro de um regime especial, portanto, será garantida a importação de diesel, mas também para os produtores nacionais, que eles também tenham um nível de preço razoável, de modo que a gente importe e faça a oferta do óleo que for direcionado para o refino nacional, de modo a manter o abastecimento e mitigando o custo da guerra na questão do diesel. A gente já detalha e fala dos custos disso, eu sei que há algum interesse nesse ponto, mas a gente não para por aqui. Além do diesel, nós vamos falar de medidas para outros setores dentro da mesma diretriz. Então, nós vamos anunciar medidas relativas à GLP, de modo que a gente garanta a importação e a distribuição para as famílias de mais baixa renda, que dependem dessa energia do gás de cozinha no seu dia a dia, para que também seja mitigado o impacto para as famílias de baixa renda. A gente avança para o setor aéreo. E aqui, o ministro Tomé está aqui da aviação, para também detalhar essas medidas em que a gente vai mobilizar recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, tanto recursos que vão ser operados e tomados como empréstimo pelas empresas aéreas, quanto também uma parte com risco da União, para que a gente tenha uma outra perspectiva em relação às companhias aéreas, Tomé. O que a gente viu no passado é que as companhias passaram por um longo e tenebroso vale com o choque que nós tivemos anteriormente. Aqui há uma importância da gente ter o setor com medidas que são estudadas, acompanhadas no dia a dia razoáveis, para que eles também se sustentem, consigam manter a malha aérea brasileira, a integração nacional, os voos regionais. E aqui é importante que a gente também, tirando o PIS/COFINS do QAV, né, dentro das medidas do setor aéreo, que a gente avance de modo a garantir nós estamos zerando o PIS/COFINS para o QAV e o PIS/COFINS para o biodiesel, tá? De modo que a gente, com todas essas medidas que estão sendo acompanhadas diariamente, então nós temos aqui um grupo de trabalho liderado pelo Bruno, por mim, pelo ministro Alexandre,
que a gente acompanha diariamente o impacto da guerra e seguindo a diretriz do presidente, que tem nos cobrado essa minimização do custo da guerra no país. Hoje a gente anuncia mais essa leva importante de medidas, todas cuidadosamente estudadas, dentro da previsão que a gente tinha de impacto fiscal para o ano, que o ministro Haddad e o presidente Lula anunciaram há algumas semanas. Nós estamos mantendo a mesma previsão, né, aqueles 10 bi que a gente esperava que tivesse de recurso do imposto de exportação, muito embora o seu objetivo seja destinar o óleo para cá, há uma decorrência tributária. Dentro desse mesmo espaço, nós vamos fazer essas outras subvenções. A gente detalha os números daqui a pouco, mas tudo com muito rigor, acompanhamento e neutralizando os aspectos fiscais para proteger, manter a nossa economia firme.